Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos fazer aqui a correção das nossas atividades sobre vetores. Vamos corrigir todas as atividades, discutir, né, relembrar algumas coisas importantes sobre vetores que nós vimos, né? O conceito de vetor ali, a questão da orientação, né? A gente viu que o vetor é um ente matemático que é utilizado para representar grandezas físicas ditas vetoriais, que são aquelas grandezas que possuem uma orientação no espaço. Tá? E o vetor carrega três informações sobre uma grandeza vetorial: a intensidade, que é o valor numérico, que é o valor medido, que é o valor calculado, tá? E duas informações sobre a orientação espacial em si, que é a direção e o sentido. Tá? Espero que vocês olhem, dêem uma olhada lá no simulador de vetores que eu postei. Fiz um videozinho tutorial lá para mostrar a página dos simuladores da Universidade do Colorado e especialmente lá o simuladorzinho sobre operação com vetores, tá? Então, mas quem tiver interesse, entra lá na página dos simuladores da Universidade do Colorado e brinca com os outros simuladores lá, outros brinquedinhos virtuais que tem lá, que inclusive a gente vai usar mais alguns daqueles para os próximos conteúdos aí, tá? Então vamos à nossa correção aqui, pessoal. Mudando de página. As atividades aqui são, né, você achar a soma vetorial, né? Você achar o vetor resultante da interação entre os dois vetores ali. Então aqui nesse primeiro exercício eu tenho um vetor V1 e um vetor V2. Aqui, né, nessas chaves aqui eu tenho a intensidade do vetor V1, né, o tamanho do vetor V1, 2 unidades, e o tamanho do vetor V2, 3 unidades. Você já percebe que o V2 é um pouco maior que o V1 porque tem que ter, né, essa consistência, ou seja, no caso o V2 ele tem que ser uma unidade acima do V1, porque a intensidade do V2 é 3 e a intensidade do V1 é 1 unidade. E esses dois vetores, eu quero saber qual é o vetor resultante desses dois. Se fosse somas de velocidades, quanto é que daria uma velocidade resultante? E a gente viu lá no exercício, tem uma atividade mais lá no final, que tem assim um barco com uma determinada velocidade descendo um rio com uma determinada correnteza. Então o barco desce o rio, né, tem a velocidade do barco mais a velocidade do rio, ou seja, o rio arrasta o barco e o barco também já tem a sua própria velocidade. Então a velocidade resultante sobre o barco vai ser a soma dos dois, a velocidade do barco e a velocidade do rio. Tá? Então a velocidade pode ser somada, força pode ser somada, aceleração pode ser somada, deslocamento pode ser somado. Todas as grandezas que possuem orientação espacial podem ser somadas, né? A gente pode ter uma orientação espacial resultante. E esses dois vetores aqui, o V1 e o V2, são dois vetores quase idênticos, né? São dois vetores idênticos quanto à direção e o sentido. Por quê? Porque são dois vetores horizontais e os sentidos dos dois é sentido para a direita, né? Sentido leste. Para a direita, sentido positivo do eixo X, qualquer informação que dê, né, que seja compreensível a orientação deles. E difere a intensidade, direção horizontal, né, e os dois têm sentido para a direita. Então os dois vão ser, eu quero saber o que resulta da soma desses dois vetores, né? Então é importante depois a gente entender qual é a aplicação física disso. Isso vai estar depois também muito claro quando a gente entrar em dinâmica, a gente vai aprender a somar forças. Né? Imagina que você, né, vai puxar aí um bloco pesado, vai puxar um roupeiro, vai empurrar um roupeiro com uma força de 10 newtons. Então você tem uma força vetorial de 10 newtons. E depois outra pessoa chega para empurrar o roupeiro junto com você com mais 20 newtons aplicando para empurrar esse roupeiro. Então você vai ter um total de força aplicada ali, quando? 30. Né? Claro, se você vai empurrar o roupeiro, tem que ser os dois empurrando no mesmo sentido, senão não dá problema, né? Então como é que vai ficar a soma aqui, pessoal? A soma, né? Eu posso representar os vetores assim, um em cima do outro, né, como está aqui, um enfileiradinho, um seguido do outro, como está aqui. Lembra que o vetor eu posso transladar no espaço. Tá? Matematicamente eu posso transladar e eu não altero nada. Tá? Se ele não aumenta de comprimento, não vira, não aumenta a orientação, não aponta para lugar diferente, né? E tem a mesma intensidade, eu posso ficar ele mexendo no espaço, né, que a gente chama de transladar o vetor. Ele não perde na sua identidade, ele vai continuar com o mesmo comprimento, apontando para o mesmo lugar. Tá? Então a soma vai ser o quê? Esse aqui vai ser o vetor soma, né, que representa a soma V1 mais V2. Então o que é que eu vou ter aqui? Ó? Um módulo do vetor soma
é igual ao módulo do vetor 1 mais o vetor 2. Ou seja, aqui está S é igual a V1 mais V2, essa é a soma vetorial. Aqui são os módulos, então o módulo de S, que eu posso representar assim ou assim, é igual ao módulo de V1, 2 mais o módulo de V3. Então o módulo do vetor S é 5 unidades. Tá? Então eu representaria também, poderia representar assim também. Né? Depois faltou aqui complementar. Então o vetor S é igual ao V1 vetor mais V2 vetor, tá? Então aqui eu posso representar o módulo de S assim, então isso aqui representa o comprimento desse vetor. Então eu tenho o vetor S, que é a soma de V1 mais V2, como eu fiz aqui, né, a soma de V1 mais V2. Então o comprimento deste vetor vai ser o comprimento de V1 mais o comprimento de V2, ou seja, 2 mais 3, que dá 5, tá? Então, nesse caso, como eles estão apontando para o mesmo sentido, né, apontam para o mesmo sentido, então eu faço uma soma, eu vou somar os valores desses vetores aqui, tá? Então, o comprimento desse vetor S, né, esse vetor S que é a soma de V1 com V2, tá? Então, módulo de V1, módulo de S, que eu represento assim ou assim, é igual ao módulo de V1, que vale 2, mais o módulo de V2, que vale 3. Tá aqui os módulos, né? Ó, tá vendo que eu não tenho flechinha aqui em cima? Porque quando não tem flechinha eu estou me referindo ao valor numérico, estou referindo ao módulo. Tá? Eu represento o módulo do vetor assim ou assim. Tá? Então lembra, quando eu quero representar comprimento de vetor, né, intensidade ao módulo, eu represento assim, no caso, vamos pegar por exemplo ali o V1 assim, tá? Que é 2 unidades. O N é unidade, porque eu não sei o que se trata isso, ou eu represento assim, 2 unidades, sem a flechinha, tá? Ou seja, eu tirei do módulo, dei o valor, né? O valor positivo aqui, ó. Eu não sei se vocês já estudaram a função módulo na matemática, mas o módulo é o comprimento de um vetor, tá? Então o módulo, na verdade, é uma função matemática que se aplica a vetores. Comprimento, valor positivo, intensidade, tá? O tamanho absoluto ali. Certo, pessoal? Então eu tenho, né, neste caso eu tenho uma soma de vetores. Eu somo os dois porque os dois apontam para o mesmo sentido. Os dois apontam para a direita, estão na mesma direção. Eu simplesmente, para achar o comprimento do vetor que resulta, que representa a soma dos dois, que é o vetor S aqui no caso, eu vou fazer a soma do módulo de V1 mais do módulo de V2. Tá? Uia, jossa. Agora aqui, pessoal, tem dois vetores para no sentido oposto. Né? Eu tenho um cabo de guerra agora aqui. Imagina um cabo de guerra, é uma força para um lado e força para o outro. Né? E o sistema vai se movimentar para o lado que tiver a maior força, para o lado que apontar a força resultante. No caso aqui, o vetor soma, né, eu vou ter também aqui uma soma vetorial, só que eu tenho que tomar cuidado agora que é o vetor em sentidos opostos. Tá? Então, esses vetores, o que os dois vetores têm em comum? A direção, são dois vetores horizontais. Só que o V2 é um vetor que tem sentido para a direita e o V1 é um vetor que tem sentido para a esquerda. Né? Então, só representei novamente aqui. Então, o vetor soma vai dar para onde? Vai ser um vetorzinho que vai apontar para a direita. E por que ele tem esse tamanho todo? Porque o comprimento do vetor S, ó, que é o módulo do vetor S é o módulo do vetor 1 mais o módulo do vetor 2. A gente representa assim. Ou, né, o módulo de S é 5 menos 4. Tá? 5 menos 4. Porque o vetor 5 está para a direita, positivo, e o 4 está para a esquerda, negativo. Então eles dão um comprimento. Né? O que sobra vai ser o quê? Está sobrando um para o lado direito. Porque o que está apontando para o direito é maior. Tem uma unidade a mais que o vetor que está apontando para a esquerda. Tá? Eu poderia fazer assim também. Poderia fazer assim. S, né, é igual a V1 menos V2.
né? Então, módulo de S, que eu quero saber, o V1, na verdade tem que ser, né, o V2, tem que ser o V2 menos V1, né, o V2 menos V1 para a gente não precisar botar sinal negativo ali, ou seja, o maior menos o menor. Então é 5, né, 5 menos 4, ou seja, o tamanho do vetor soma dá uma, né, uma unidade, tá? Então nós estamos fazendo também uma soma vetorial, só que digamos assim que um vetor é negativo. Então é como se fosse, por exemplo, V1 mais, né, V2, ou V2 menos V1, ou V2 mais menos V1, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Então já fica assim na cabeça. Opa, é um vetor para a direita e é um vetor para a esquerda, né? Então a gente vai subtrair o maior do menor, para não dar treta. Faz assim, substitui o menor, a maior intensidade na menor intensidade, para eu não precisar utilizar o sinal de menos como orientação, tá? Então é o que nós fizemos aqui. Eu somar o V1 mais V2, o V2 mais V1 dá isso, né? Por que essa soma deu um vetor menor? Essa soma deu um vetor menor porque ao somar esses vetores dá um vetor menor, dá um vetor, né, dá uma diferença, porque são dois vetores que apontam para o sentido oposto. Isso tem que ficar claro, tá? Então, quando eu pego dois vetores que apontam o mesmo sentido, vai dar um vetor maior. Quando eu pego dois vetores que apontam para sentidos opostos, com 180 graus de abertura, colineares, mas com uma abertura de 180 graus, por que 180 graus? Porque, né, um está a 180 graus do outro. Eu vou subtrair o maior do menor. Tá? Vai dar um módulo menor que o menor vetor ali dos dois ali, tá? Então aqui deu uma unidade. Pessoal, aqui nós temos vetores ortogonais, dois vetores que formam 90 graus entre si, né? Tem o V1 e o V2, está aqui os módulos de V1 e módulo de V2, beleza? Como é que eu vou desenhar a soma desses vetores? Eu vou fechar uma linha tracejada aqui, vou fechar um retângulo, completar um retângulo e vou ligar, né, da ponta, botar uma flecha da ponta a ponta, né, dar uma flecha em diagonal dentro desse retângulo. Essa flecha aqui me representa o vetor V, que na verdade é o vetor soma. Só batizei de V ali, tu batiza que não quiser, tá? Esse vetor V, né, representa a soma vetorial de V1 com V2, ou seja, o vetor V é V1 mais V2. Só que como é que eu calculo esse V1 mais V2? Utilizando o teorema de Pitágoras. Tá? Então esse V, né, é o V1 mais V2. Então esse V resulta da soma vetorial de V1 mais V2. Mas qual é o comprimento desse V? Né? Lembra que eu posso, né, eu sei esse tamanho aqui? Claro que sei. Quem é esse tamanho aqui? Ó? Se eu pegar esse vetor aqui e encaixar aqui, ó, eu posso pegar o V1, né, posso pegar o V1 e encaixar ele aqui, ó. Tá, ó. Posso encaixar e fechei um triângulo retângulo, tá? Fechei o triângulo retângulo, então, para descobrir esse comprimento aqui, né, isso aqui é uma hipotenusa, eu utilizo o teorema de Pitágoras. Simples assim, tá? Então, no caso, a soma vetorial de V1 com V2 é o vetor V. E qual é o comprimento, módulo, a intensidade de vetor V? Eu não posso simplesmente dizer que é 9, porque não são vetores que estão na mesma linha. Não são colineares, que apontam para o mesmo sentido. São vetores ortogonais, são vetores que estão a 90 graus um do outro. Então eu tenho que usar essa formuletinha aqui, que na verdade é um teorema de Pitágoras, né? O V que é a hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. No caso, o V1 é um cateto, que eu posso pegar o V1 e botar aqui. E o V2, né, é um cateto adjacente, aqui é um cateto oposto. O quadrado de V2 mais o quadrado de V1, né, dá igual ao quadrado de V. Ou V é igual a raiz quadrada de V1 mais V2. Tá? Ao quadrado, não esquece. Então, botando os valores aqui, né, deu aproximadamente 6,4 unidades. Então, o comprimento desse vetor aqui, a intensidade desse vetor, é aproximadamente 6,4 unidades. Certo? Então vamos lá, isso é tranquilo, né? Opa, tirei da... Deixa eu carregar as transições aqui que eu acabei tirando fora aqui. Esqueci que ele está pulando automático. Pessoal, tem agora outros dois vetores aqui que ele não são colineares, né? Não são colineares e também não são ortogonais.
eles têm uma abertura aqui de 45 graus, tá? Aberturinha aqui de 45 graus. Aberturinha de 45 graus, eu quero saber qual é o vetor resultante. Primeiro, eu não vou usar teorema de Pitágoras porque eu não fecho um triângulo retângulo aqui, né? Eu não vou querer forçar a barra. Eu vou ter que usar a regra do paralelogramo para desenhar, para representar graficamente um vetor que represente a soma de R1 com R2. Como é que eu faço isso? Traço uma retinha aqui do mesmo tamanho de R2 e paralela a R2. Depois aqui eu vou fechar com uma retinha do mesmo tamanho de R1 e paralelo a R1. Então eu tenho isso. Agora eu vou ligar esta ponta a esta ponta. Eu tenho aqui, né, o vetor R, que é a soma vetorial de R1 mais R2, certo? Então, se eu tivesse, por exemplo, um caso real, uma força aplicada nesse sentido e uma força nesse sentido, o que resultaria, a movimentação do corpo sujeito a uma força neste sentido e neste, seria seguir reto aqui, seguindo a força resultante. A aceleração também teria a mesma direção, o mesmo sentido, certo? Beleza, eu determinei graficamente, desenhei o vetor, né? A direção e o sentido já estão determinados pelo vetor. Se eu quiser saber qual é a direção, diagonal, né? Tantos graus com eixo x, né? E é um vetor sudeste, né? Então teria que, se eu fosse descrever a direção e o sentido, eu teria que ver, né? Lançar argumentos aí, né? Lançar coordenadas para descrever a orientação desse vetor. Tá? Mas está aqui, ele está representado graficamente. Agora eu saber qual é o comprimento desse vetor. Eu tenho que a abertura entre R1 e R2 é 45 graus. Tá? 45 graus. A intensidade de R1 e R2 está aqui. Agora eu vou usar, né? Então, o vetor soma, que é o vetor R, é a soma do vetor R1 mais R2. Mas como é que eu faço essa soma? Utilizando a lei dos cossenos modificada aqui, tá? Então, agora é só botar os valores, boto os módulos certinho aqui, onde tem R1 e R2, boto os valores correspondentes a R1 e R2. Cosseno de 45 é 0,7, está marcado ali, né? Vou calculando aí e tiro, depois eu tiro a raiz. Então, o comprimento do vetor R é aproximadamente 8,32 unidades, tá? Esse, então, nós usamos a regra do paralelogramo e a lei dos cossenos modificado aqui para achar o comprimento desse vetor. Isso aqui é uma regrinha, uma formuleta, tá? Basta eu substituir a intensidade dos vetores aqui para achar o comprimento deste, já a soma desse vetor R aqui. Beleza? Aqui eu quero a diferença, né, pessoal? Qual? A diferença. Botei um RR aqui, nem um R resultante aqui, tá? Mas eu quero saber qual é a diferença de R1 menos R2. R1 é maior que R2, então graficamente é isso, ó. R1 e R2 é isso. Desculpa, eu estou dando uma alergia aqui que está me coçando o nariz. Então a diferença de R1 para R2 é ligar a ponta do R2 ao ponta do R1. E como é que eu vou achar o comprimento? Como é que eu vou achar o comprimento? Então eu faço, aqui é o vetor R, que é a diferença de R1 entre R2, e eu vou usar, né, é isso que eu quero achar, eu vou usar a lei dos cossenos, então essa aqui, ó. Cuidado que quando eu quero a soma, o do exercício anterior, para esse aqui a diferença é o sinal aqui no meio, tá? Quando é a diferença de vetores, aqui é menos. Quando é a soma de vetores, aqui é mais. Então, substituindo, nós vamos, né, chegar aí a raiz de 18, aproximadamente 4,25 unidades. Certo, pessoal? Outro exemplo importante aqui, que quando trata-se de vetores e operavetores, é soma ou subtração de velocidades. Então nós temos outro exemplo aqui onde a gente vai precisar considerar o caráter vetorial, né, considerar o vetor velocidade, tá? Porque a gente vai somar e subtrair velocidades. Então a gente tem que considerar aqui o caráter vetorial da velocidade. Eu vou ter duas velocidades que vão ser somadas e subtraídas. Então vamos analisar esse exemplo aqui. Esse exercício é bastante importante, um exercício clássico aí de aplicação de vetores, um exercício clássico de cinemática vetorial, tá? Soma e subtração de velocidades.
Então vamos analisar aqui. Deixa eu só ajeitar aqui meu... Determine a distância percorrida por um barco em 20 metros, desculpa, em 20 segundos de movimento que possui velocidade constante de 18 km por hora, em relação às margens, num rio onde a correnteza é de 3 metros por segundo, nos casos rio abaixo e rio acima. Então aqui pela figurinha, pessoal, eu tenho, né, um barco que ele tem uma velocidade constante em relação à margem, né? A margem é a minha referência, tá? A margem está parada, lembro que se mexe no rio é água, né, a correnteza. Então, em relação a um ponto fixo na margem, né, vamos supor aqui que a velocidade do barco e do rio estão sempre sendo consideradas em relação, deixa eu carregar minha caneta, a um ponto na margem, né? A margem está parada, a margem não corre, quem corre é a água do rio, tá? Então aqui o barco ele tem uma velocidade constante de 18 km por hora e o rio também tem uma velocidade, tá? O rio tem uma correnteza. Tá? Se botar uma boia, um tronco no rio ali que não tem motor, por exemplo, né, o rio, esse tronco que vai estar na água, ele vai correr com uma determinada velocidade. E a velocidade de quem? A velocidade de correnteza do rio. Só que nesse caso o barco, né, o barco está ligado, o barco tem um motor, ele tem um elemento propulsor ali que confere velocidade extra a ele. Tá? Então se o rio não tivesse correnteza nenhuma, se a água tivesse paradinha, o barco teria uma velocidade de 18 km por hora com velocidade constante. Mas tem esse outro fator, o rio não está parado, a água não está parada. Esse rio ele tem uma correnteza, né, com uma velocidade de 3 metros por segundo também em relação à margem. Tá? Então eu tenho um barco que está navegando, eu tenho um barco que tem uma velocidade de 18 km por hora, essa velocidade em relação à margem, ou a velocidade que o barco teria se a água estivesse parada, né? E só que essa água, onde o barco está navegando, já tem também uma velocidade de 3 metros por segundo, porque esse rio tem correnteza. Tá? Aí como é que vai ficar a velocidade resultante no barco quando ele está descendo o rio, ou seja, o barco está a favor da correnteza, e quando ele está subindo o rio, quando o barco está contra a correnteza? Vai ter efeito na velocidade global ali do barco? Vai alterar a velocidade dele em relação à velocidade que ele teria se tivesse água em repouso? Né? Claro que vai. Então a gente vai ver cada caso aqui. E para isso eu vou ter que considerar o caráter vetorial, vou ter que considerar o vetor velocidade. Tanto a velocidade do rio como a velocidade do barco vão ser representados por vetores, né, que representam as suas velocidades. E vetor, lembra lá que ele tem direção, sentido e intensidade. Aqui já tem os vetorzinhos, né? Ó, na própria figura aqui tem uns vetorzinhos. Esse vetor aqui representa a velocidade do barco e esse VR aqui é a velocidade do rio. Né? Então eu tenho rio abaixo e depois rio acima. Observe que rio acima o barco está subindo o rio, né? Está contra a correnteza. Então a correnteza está para a direita e o barco está indo para a esquerda. Então, nesse primeiro caso aqui, a direção e o sentido dos vetores velocidade, do vetor velocidade do barco e do vetor velocidade do rio são iguais. E no caso contrário, eu tenho que o vetor velocidade do barco está a 180 graus, está, né, no sentido contrário ao vetor velocidade do rio. Né? Então aqui é como se eu tivesse, deixa eu chamar a minha caneta aqui, né? Aqui eles estão em sentidos contrários, é como se estivessem aí, né, a 180 graus defasados um do outro. Tá? Então tem dois casos onde vai dar diferença de velocidade. E você já pode imaginar onde a velocidade vai ser maior e onde a velocidade vai ser menor. Então vamos analisar um por um aqui. Deixa eu apagar aqui. Os dados que foram dados, pessoal, o módulo, né, da velocidade do rio é de 3 metros por segundo. E o módulo da velocidade do barco, a intensidade do vetor, o comprimento do vetor que representa a velocidade do barco é de 18 km por hora. Tá? Lembra, de km por hora e metros por segundo não é a unidade de vetor, é a unidade da velocidade. É que a velocidade é representada por um vetor. Tá? Por exemplo, a velocidade do barco é representada pelo vetor VB. Esse vetor VB, quais são as informações que ele tem? Ele tem uma velocidade, né? Ela é horizontal, né, em relação à figura, né, para a direita. Então essa velocidade ela é horizontal e para a direita, porque o barco não vai decolar nem afundar, ele não é submarino nem avião. Ele vai sempre ser mantido, né, na horizontal, e nesse caso de cima ali está para a direita.
Em relação à figura de baixo, a velocidade do barco vai ser ainda horizontal, só que para a esquerda. E lá as intensidades, tanto em cima como embaixo, são 18 km por hora. Só que isso vai dar resultado, né? Vai afetar depois a velocidade resultante, certo? Então aqui o tempo de movimento, tanto na subida como na descida do barco, né? Na subida do rio como na descida do rio, é 20 segundos. Beleza, então são os meus dados fornecidos. Eu já tenho que passar em metros por segundo, né? Então divide o 18 km por hora por 3,6, tu já obtém um valor aí em metros por segundo, que é obrigado a ter esse valorzinho aí, tá? Então vamos lá. No primeiro caso, pessoal, é rio abaixo, nessa figura aqui, ó. Ó, essa figura aqui, o barco, né? A velocidade do barco e a velocidade do rio são vetores que estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então eu vou ter uma velocidade do barco maior ou menor? Maior. Lembra que quando eu tenho o vetor resultante de dois vetores que têm a mesma direção e sentido, é um vetor soma, é uma soma, então eu vou somar as intensidades. Então, ó, a velocidade do barco e a velocidade do rio, né, eu representei a flecha, essa flecha aqui que representa o vetor, a velocidade do barco é maior do que a velocidade do rio, porque a velocidade do barco é maior, é 5 metros por segundo, a velocidade do rio é 3 metros por segundo, né? Então tem 2 unidades a mais, tá? Então por isso que a flechinha que representa a velocidade do barco é maior, porque o barco está, né, em relação à margem, ele tem 5 metros por segundo de velocidade, e o rio em relação à sua margem tem 3 metros por segundo. Então eu vou ter um vetor resultante que é isso mais isso, é como eu engatar, né? Pegar esses dois aqui e botar um na frente do outro, que poderia ser também, tá? E qual vai ser o resultado? O módulo de VR, então, aqui, né, velocidade resultante, vai ser o módulo da velocidade do barco mais o módulo da velocidade do rio. Então eu tenho 8 metros por segundo. Ou seja, o barco vai se deslocar a 8 metros por segundo. Tá? Então ele ganha velocidade, porque o rio arrasta o barco. Além da velocidade que ele tem devido à propulsão do motor, que seria de 5 metros por segundo, ele ainda é arrastado uma velocidade adicional de 3 metros por segundo, que é a velocidade de correnteza do rio. Tá? Então eu vou ter 8 metros por segundo num total aí. Tá? 8 metros por segundo. Então, no final das contas, descendo o rio em relação à margem, tá? A velocidade real dele, a resultante real, vai ser 8 metros por segundo. Tá? Então, se fosse alguém lá com aqueles aparelhinhos lá de medir velocidade, um radar móvel, né, se fosse alguém com um radar móvel aqui na beirada do rio, aqui, ó, né, e medisse a velocidade desse barco correndo o rio abaixo, ele estaria em uma velocidade de 8 metros por segundo, tá? Porque é a velocidade de propulsão do motor mais a velocidade com que o rio arrasta. Então eu tenho uma soma de dois vetores aí, dois vetores velocidade. Um vetor que representa a velocidade do rio e um vetor que representa a velocidade do barco, tá? Mas eu não quero achar só a velocidade, eu quero saber que distância ele percorreu. Lembra lá que distância é velocidade vezes tempo, né? Ou ΔS é ΔV vezes ΔT. Ou, né? E botando aqui, D igual a 8 vezes 20. Esse 20 que é o 20 segundos que ele se movimenta. Então ele percorreu 160 metros. Tá? Então rio abaixo em 20 segundos ele percorre 160 metros. Agora a gente vai ver qual é a distância que ele percorre em 20 segundos, rio acima. Agora rio acima, como a gente viu, tem os vetores em sentidos opostos, né? Então ó, a resultante vai ser menor. A resultante vai ser menor. Eu vou ter a velocidade do barco para a esquerda e a velocidade do rio para a direita. Eu vou ter, né, a velocidade resultante sobre o barco menor. Né? Então menor quanto? Aqui era sinalzinho de menos, tá, pessoal? Para ter sinal de mais aqui eu teria que ter as flechinhas para dizer soma vetorial. Mas aqui eu já estou somando os módulos, então teria que ser menos. Então tu vai fazer sempre, quando tem vetores em sentidos opostos, um maior menos um menor. Eu poderia fazer o mais, né, mais VR menos VB, porque o VB está no sentido oposto, né? Eu poderia adotar um sentido de movimento aqui como sendo positivo para a direita, tá? E também poderia ser, tá? Poderia ser também.
mas o resultado final eu tenho que expressar em forma de, né, de módulo, em forma de intensidade, um valorzinho positivo. O sinal de menos me indicaria que ele está indo para a esquerda. Lembra lá que a gente viu no MRU, né? No MRV a gente viu alguma coisa também, que todo movimento, né, a gente tem que adotar um sentido do movimento, uma orientação para o movimento. Geralmente é positivo para a direita, né, e negativo para a esquerda. Então tudo que tem velocidade para a direita é positivo, tem velocidade para a esquerda é negativo. Poderia adotar isso também. Aí eu ficaria com... eu ficaria ao contrário, eu ficaria com menos 3, menos 5, menos 3, mais 3, desculpa, mais 3, menos 5, eu ficaria com menos 2. Esse menos estaria dizendo que, opa, movimento retrógrado, ele está indo para a esquerda, tá? Mas no nosso caso aqui a gente vai simplesmente sempre, né, para já dar um valor positivo direto, pega o maior vetor, tira do menor, quando eles estão em sentidos opostos. Quando estamos no mesmo sentido, um mais o outro. Em sentidos opostos, maior menos menor. Ok? Beleza, então o rio acima ele teria aí 2 metros por segundo de velocidade menor, por quê? Porque o barco está retardando, o barco está freando. Então agora se eu tivesse, por exemplo, aqui um guarda aqui na beirada do rio, aqui, ó, com um radar móvel, né, apontando para o barco, ele mediria um valor de velocidade de 2 metros por segundo, né? 2 metros por segundo, 3,6, 7,6 km por hora. Tá? Uma velocidade menor porque o barco, a velocidade do rio está para a direita e o barco está subindo o rio para a esquerda. Então o rio vai fazer o que? Vai frear, ele vai comer, vai tirar a velocidade do barco. Certo? Qual vai ser a distância? A fórmula é a mesma, né? Distância é igual a velocidade vezes o tempo. Então distância é igual a 2 metros por segundo vezes o 20 segundos de movimento. Lembra que eu quero analisar qual é a distância percorrida em 20 segundos nos dois casos? Né? Eu cheguei aí a uma distância de 40 metros. Ok? Então essa era apenas, né, calcular a distância rio acima e rio abaixo. Pessoal, essa aí eu apresentei na videoaula, tá? Então, uma pessoa com muita pressa sobe uma escada rolante em 4 segundos. Aqueles engraçadinhos lá que chegam em shopping, né, e sobe a escada rolante correndo. Né? Se o segurança pegar, vai dar, né, vai passar vergonha. Mas tem gente que, eu inclusive já fiz isso, passei vergonha. Tá? Eu subi uma escada rolante no shopping correndo. Ainda bem que estava vazio, fui lá, né, um pouquinho de pressa, subi correndo a escada rolante. Então, é óbvio que a pessoa vai chegar mais rápido lá em cima do que simplesmente se ela estivesse paradinha na escada e a escada apenas, né, erguendo a pessoa, levando, carregando a pessoa. Se a escada já tem uma velocidade e a pessoa sobe correndo com uma velocidade, ela vai ter, né, uma velocidade global maior. Vai ser a velocidade dela, né, em relação, digamos assim, ao corrimão, à escada parada, mais a velocidade com que os degraus estão subindo. Tá? Então eu tenho uma velocidade composta, aí, né, uma velocidade resultante composta de duas velocidades, da velocidade da pessoa e da velocidade da escada, que é a velocidade resultante, né, a velocidade da pessoa mais a velocidade da escada. Então, que uma pessoa com muita pressa sobe uma escada rolante em 4 segundos. Ela ela sobe toda a escada rolante em 4 segundos. Mas aí não é só com a velocidade dela, com a velocidade dela e a velocidade da escada, isso tem que ficar claro. Sabendo que a velocidade da escada rolante é uniforme e de 2 metros por segundo, determine o módulo na intensidade da velocidade da pessoa. Então, aqui eu tenho um vetor que representa a velocidade da pessoa e tenho, né, a velocidade da escada. Aqui e esse vetor aqui é a soma deste com esse. Claro, esse aqui deveria ser, não está em escala, esse aqui deveria ser um pouquinho mais comprido, porque tem que ser esse junto com esse. Somar os tamanhos. Tá? Então vamos lá, pessoal. Esses dois vetores aqui, ó, observe que o vetor, o vetor que representa a velocidade da escada e o vetor que representa a velocidade da pessoa estão na mesma direção, no mesmo sentido. Eles estão assim na mesma diagonal e os dois apontam para cima. Tá? Estão apontando para a mesma direção, mesmo alvo, essas duas flechas aí. Então o que vai acontecer? A velocidade resultante vai ser a soma dessas duas. Então a pessoa vai subir, né? Ela vai ser erguida com a velocidade de corrida dela mais a velocidade da escada. A velocidade de corrida em relação ao corrimão da escada ou em relação à escada parada mais a velocidade com que a escada está subindo. Isso tem que ficar claro, tá?
Então a velocidade total com que a pessoa sobe a escada em 4 segundos é o VR. Né? Então o módulo da velocidade com que a pessoa sobe a escada nesses 4 segundos, correndo, né, é o VR, velocidade resultante. Tá? E o módulo da velocidade resultante é a velocidade da pessoa mais a velocidade da escada. Então é isso que eu estou discutindo. Né? A velocidade resultante da pessoa é a velocidade com que ela sobe a escada. Né? É como se a escada estivesse parada, só que a escada não está parada. Então a escada está subindo e a pessoa está correndo escada acima. Então soma as duas velocidades. Tá? A velocidade resultante é isso, é a soma dessas duas velocidades. Então o VP é a velocidade da pessoa e VE é a velocidade da escada. Botei uma legendinha aqui. Pessoal, o módulo de VR, o módulo deste vetor que representa a soma vetorial da velocidade da pessoa com a velocidade da escada, é isso. ΔS por ΔT. Tá? O que é o ΔS? ΔS é o deslocamento do começo da escada até o final. É todo esse trajeto aqui. Tá? E esse aqui é o meu ΔS. ΔT é o tempo que ela levou para ir daqui, desse ponto inicial até esse ponto final. Né? Para percorrer todo o percurso da escada. E eu posso calcular isso aqui. Ó. Posso achar esse módulo aqui de antemão, eu já posso calcular. Porque eu vou precisar calcular esse aqui, a velocidade da pessoa. Quem é que eu estou querendo calcular? Eu estou querendo calcular esse aqui. Estou querendo calcular esse aqui. A velocidade da escada já foi me fornecida, que está aqui. Ó, a velocidade da escada está aqui. Eu quero achar esse. Mas eu também não tenho esse aqui. Eu não tenho esse, mas esse aqui eu posso encontrar. Ó, porque eu sei que é o módulo da velocidade da escada. Desculpa, o módulo da velocidade resultante é ΔS sobre ΔT. ΔS sobre ΔT. Então é o seguinte. O ΔS, pessoal, como é que eu vou achar essa distância aqui? Olha só, informação, né? Informação importante. Esse comprimento aqui, ó, da base, né, do começo da escada até a parede onde ela fica suspensa, né, até o ponto de suspensão dela aqui é 12 metros. E a altura do ponto mais alto da escada é 6. Opa, então é o seguinte. Como é que eu vou achar essa distância aqui? Essa distância que o cara percorreu em 4 segundos. Oh, eu tenho um triângulo retângulo, então aqui tem, né? Eu tenho aqui meu ângulo reto, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, né? 90 graus. Então eu tenho aqui um cateto, né? Eu tenho um ângulo aqui, eu tenho um cateto adjacente. Calma que eu não vou usar hipotenusa, nem seno, nem cosseno, nada, tá? Eu tenho aqui um cateto oposto. E aqui eu tenho uma hipotenusa. O triângulo é retângulo. Né? Então como é que eu vou achar essa distância percorrida pelo cara ali, a distância, né? O comprimento da escada? Deixa eu apagar aqui, senão fica coisa muito poluída. Teorema de Pitágoras. Tá? Então ΔS é raiz de 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. O que é o ΔS? ΔS é isso aqui. O deslocamento total dele. S final menos S inicial. Tá? Ou simplesmente D, se você quiser chamar de D, não tem problema. Tá? É isso ao quadrado mais isso ao quadrado. Então eu achei que o ΔS é aproximadamente 13,4. Então qual é o comprimento dessa escada? 13,4. E ele percorreu esse comprimento 13,4 em 4 segundos. Então olha lá. 13,4 dividido para 4. Então ele tem uma velocidade média de subida de escada. Né? A velocidade total com que ele subiu a escada. Então esse 3,35 metros por segundo é a velocidade da pessoa, mas a velocidade da escada. Tá? Então achei um módulo do vetor, né, a intensidade, o comprimento do vetor que representa a velocidade total, que é Vp mais Ve, está aqui. Então agora eu tenho a velocidade da escada, que está aqui, e eu tenho quem? A velocidade resultante, módulo da velocidade resultante. Agora eu acho tranquilamente quem? O Vp, que é a velocidade da pessoa. Então está aqui, velocidade da escada mais Vp, né? Só troquei a ordem, troquei a relaçãozinha aqui, né? Então eu fazendo aí velocidade da pessoa, certo? Tem
1,35 metros por segundo. 1,35 metros por segundo é a velocidade da pessoa. O módulo, a intensidade, o comprimento do vetor que representa a velocidade da pessoa. Então observe que esse vetor aqui está. Quais são as três informações que está me dizendo esse vetor? Quais são as três informações contidas nele? A direção e o sentido. Então o vetor é uma flecha que está apontando para onde que está ocorrendo a velocidade dessa pessoa. Então ela tem uma direção aí, sei lá, diagonal, orientado para cima, com uma intensidade de 1,35 metros por segundo. Então esse vetor representa o vetor velocidade, a velocidade da pessoa, que traz a informação de direção, sentido e intensidade. Ok? Então essa aí era bem relativamente tranquila, mas tinha que pensar um pouquinho, né? Essa última aqui, pessoal, é em relação ao barco, né? Acho que o que eu fiz também, eu comentei nas videoaulas, na videoaula, né? Um barco atravessa um rio de 200 metros de largura, tá? Orientado perpendicularmente à sua margem, a uma velocidade de 40 km/h em relação ao rio. O rio possui correnteza de 2,5 metros por segundo. Tá? Aqui está faltando aqui não em relação ao rio, em relação à margem do rio, tá, pessoal? Em relação à margem do rio, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui a largura do rio de 200 metros. O barco, ele quer atravessar, né? Ele vai atravessar, como diz o nome, deixa eu trocar de... Deixa eu botar o pincel. Aqui, ó. O barco atravessa o rio de 200 metros de largura, orientado perpendicularmente à sua margem. Tá? O que quer dizer orientado perpendicularmente à sua margem? Está aqui o vetor que representa a velocidade do barco. Significa que está fazendo o quê? 90 graus em relação à margem. 90 graus em relação à margem perpendicular. E o rio, né, está para cá, o barco está para lá. Tá? Então a intensidade do vetor VB, né, velocidade do barco, é de 40 km/h e a intensidade do vetor VR, que é a velocidade do rio, 2,5 metros por segundo. Então vamos só colocar nossos dados aqui, pessoal, a distância que o barco vai atravessar, né, a distância que ele vai percorrer, que é de margem a margem do rio, 200 metros, é um rio bastante largo. Tá? O módulo, né, a intensidade da velocidade do barco é de 40 km/h, 11 metros por segundo, e a intensidade da velocidade do vetor velocidade do rio, né, do VR, que representa a velocidade do rio, é 2,5 metros por segundo. Então aqui está o módulo de VB, aqui está o módulo de VR. Tá? Lembra que eu posso representar o módulo assim, ou eu poderia escrever também simplesmente, né, assim. Então a gente bota as duas formas aí para não perder, né, para não perder o costume, né? Mas eu posso representar simplesmente com o VB. Ou seja, eu tirando a flechinha de cima, igual em um valor, isso aqui é o módulo do vetor VB. Tá? Ou eu represento assim, ou eu represento, né, de uma forma um pouco mais matemática, um pouco mais representativa aqui, módulo, né, aquelas duas barrinhas, módulo de VB, comprimento, valor absoluto dele. Tá? Na verdade, em matemática, a função módulo representa um comprimento. Por exemplo, você bota lá na matemática, qual é o módulo de menos 5? É 5, é o comprimento, é o valor absoluto, né? Tem 5 unidades, mais nada. Né? Então, comprimento de uma flecha que vai de 0 a menos 5 lá no eixo X. Comprimento, módulo é 5, é o comprimento, 5 unidades, acabou. Tá? Então, módulo é sempre valor absoluto, valor positivo. Então, vamos lá. O que é importante se perceber aqui, que a velocidade do barco, o vetor que representa a velocidade do barco e o vetor que representa a velocidade do rio são ortogonais, eles são perpendiculares, eles formam 90 graus entre si. Tá? Então eu tenho aqui 90 graus entre eles. E eu quero saber, né, a velocidade resultante do barco. Olha o seguinte, se a velocidade do barco está para cá
E a velocidade do rio está para cá, pessoal. Se o barco, né, digamos que o barco esteja... Vamos tentar desenhar um barco aqui, né? Tá aqui meu barco. Tá? Tá aqui o motor do barco. Esse motorzinho na traseira ele vai proporcionar o barco para onde? Para frente. E o rio está aqui, ó. O rio está empurrando ele para o lado. Tá? Então a velocidade do barco está aqui. Tá? E a velocidade do rio está aqui. O que vai acontecer? O que o rio vai fazer? O rio vai aumentar a velocidade dele? Vai. Só que também, né? Para onde que vai apontar a velocidade? O barco ele vai sendo arrastado assim na diagonal, concorda? Porque o rio vai arrastar ele meio de lado, então ele vai se deslocando para frente, ele vai atingir outra margem, só que ele vai se deslocando de lado, ou seja, o vetor velocidade resultante, né, vai se fechar ali a diagonal daquela figura, daquele retângulo que vai formar ali, né, entre os dois vetores. A não ser que o barco tivesse um motor lateral aqui para compensar, né? Então vamos supor que como é que ele ia fazer para ir retinho e não ser arrastado lateralmente pelo rio e fazer esse movimento em diagonal? Meus queridos, aí ele teria que fazer o quê? Teria que ter, né? Teria que ter também aqui um motorzinho lateral, né? Para compensar aqui o arraste, né, do rio. Tá? Ele é uma alternativa aí, né? Mas vamos lá, não vamos viajar muito, senão a gente vai parar lá no Marte. Então vamos voltar aqui. Beleza, então a gente está vendo aqui, percebe, né, que os dois vetores eles são em 90 graus, né? 90 graus, né? Então tu vai pegar esse vetor, vai botar lá embaixo, vai encaixar ele bonitinho aqui, né? Foi o que a gente fez aqui embaixo, né? Opa, fechei um retângulo certinho, cruzei, então o vetor resultante, velocidade resultante, vai ser essa flecha diagonal aqui que atravessa, né, de ponta a ponta, né, as extremidades opostas, os vértices opostos aqui da figura. Então esse aqui representa o resultado, né, a velocidade resultante sobre o barco. Então agora o barco ele não tem apenas a velocidade de propulsão do motor. A velocidade de propulsão do motor do barco seria 11 metros por segundo em relação à margem do rio, em relação ao rio parado. Tá? Só que o que afeta a velocidade do barco, além da propulsão do motor? E a velocidade do rio. O rio arrasta o barco, né? O barco não está ancorado. O barco não tem um motorzinho lateral, como te mostrei ali, para compensar, né, o problema do arraste da água do rio ali. Né? Então o barco faz, né, um movimento em diagonal e o vetor velocidade aponta, né, nesta diagonal aí. Tá? E como é que eu calculo isso aqui? Opa, olha. Isso aqui é um triângulo retângulo. Eu posso pegar esse VB e botar muito bem ele aqui, ó. Posso encaixar aqui, né? Esse comprimento aqui é igual ao comprimento do vetor, tá vendo? Aqui é a mesma altura, ó. Mesma altura aqui, mesma alturinha aqui, né? Então nós fechamos aqui um triângulo retângulo. Tá aqui o meu triângulo retângulo, né? Ângulo reto, né? Então tá aqui, parará. E o comprimento do vetor resultante, o módulo do vetor resultante, né, eu quero achar vetorialmente isso, né? Então VR representa a soma vetorial de VB, velocidade do barco, velocidade do rio, né? Só que essa soma vetorial, como é que eu acho ela? Eu vou ter que achar, né, calcular pelo teorema de Pitágoras, visto que os vetores formam um triângulo retângulo. E botando valores, chegamos aí, 11,3. Observe que não acrescenta muito, acrescentou 0,3 metros por segundo na velocidade do barco. Mas aumentou um pouco, né? O arraste do barco contribui para que ele ganhe velocidade. Certo, pessoal? Então eu quero que vocês analisem, né? Eu quero que vocês analisem essas atividades aí. Fica novamente o reforço, né, daquela proposta lá de refazer as atividades aí para quem está pensando um pouquinho mais lá na frente lá, para quem quer fixar bem na cabeça. Esse é um conteúdo importante que cai em vestibular, cai em Enem, tá? Porque o vetor é uma principal ferramenta matemática, uma das principais ferramentas matemáticas utilizadas na física é, né, esse elemento, esse ente matemático chamado vetor, que eu utilizo para representar todas as grandezas físicas que têm uma orientação espacial. Tá? Então, bons estudos aí, refaçam, revejam e usem as atividades e, né, fica o convite, entre lá no simulador, tente refazer as atividades utilizando os recursos lá
do simulador da Universidade do Colorado. Então, tchau, pessoal.